Eu sabia que gato em caixa foi começar a trabalhar para quebrar a segurança da internet daqui possivelmente alguns meses, ou melhor, 1 milhão deles em uma pequena caixa, mortos, vivos e todas as infinitas variações entre os dois estados ao mesmo tempo. Tô falando do gato Schrödinger, simplesmente criado por Schrödinger e essa também que ninguém lembra que ele participou, todinho. Então, de forma resumida, o experimento é o seguinte: coloque o gato em uma caixa fechada. Nessa caixa há também um átomo radioativo, 1 milhão de vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Quando esse átomo liberar radiação, será detectado por um sensor soltando um gás venenoso, matando um gato. Mas átomos têm 50% de chance de liberar essa radiação ou não. Nós seremos cientes em relação ao que aconteceu dentro da caixa. Então o gato está em vários estados simultâneos e até nenhum deles ao mesmo tempo. Essa problemática é chamada de superposição na física quântica. Quando abrirmos a caixa, esta vai colapsar e nós ficaremos com uma das possíveis respostas. Esse experimento foi criado justamente para representar a frustração de Einstein e Schrödinger sobre a natureza ambivalente da mecânica quântica, compartilhada por todos os especialistas que trabalham na área, uma bem válida. Mas antes de chegarmos nessa parte, precisamos preparar algumas coisinhas para fazer nosso gato, ou melhor, essa partícula realmente entrar no estado de superposição. Isola-se o gato a partir de qualquer coisa que possa interagir com ela, principalmente ondas, em parte de rádio, de internet, luz, sim, luz é uma e até ondas cósmicas. Ela esfria a câmera a temperaturas próximas das fisicamente possível, algumas minimidades acima de menos 273 graus Celsius, mas fica o próprio foco de espaço. Agora nós garantimos que não existe informação nenhuma sendo tirada do gato partícula, o que significa que apenas esse corpo quântico sabe qual é o estado e suas propriedades, e para essa universo ambos são probabilísticos. Daí pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo, ou como depois explicar nesse vídeo, pode ser 1 e 0 simultaneamente, e todos os outros infinitos valores entre eles. Eu estou falando de como computadores quânticos funcionam a nível fundamental, especificamente falando do qubit. Qubits são elétrons em superposição, partículas fundamentais que formam corrente elétrica. Em computadores convencionais, elétrons passam por transistores, formando os valores de 0 e 1, como interruptores. Cada um desses números representa um bit de informação a ser armazenado ou processado. Analisar a imagem, simular física ou carregar animações levam bilhões de bits para serem calculados. É uma forma extremamente eficiente de computar informações, infelizmente apenas para aplicações precisas em matemática, para cálculos que abrem várias possibilidades e simulações que nem os próprios pesquisadores sabem os resultados, a perda de eficiência extrema. Em computadores clássicos, quando a resposta pode ter diferentes caminhos, como um labirinto, essa analisa cada um deles. Mesmo que a solução já tenha sido computada, nós temos que garantir que a tarefa foi cumprida com êxito, o que animará onde abrir bilhões de possibilidades, ou por décadas, realmente por milhares de anos, mirar onde a maioria dos pesquisadores realmente almejam. Mas para computadores quânticos, isso não é problema. Afinal, no maioria dos casos, eles já sabem a resposta desde o início. Isso que torna sua adesão tão interessante. Essa é uma saída para um problema grave da tecnologia atual, e ainda maior no futuro. Os avanços de miniaturização estão perto de atingir uma barreira física. Os transistores mais modernos têm 30 nanômetros de comprimento, próximo de um diâmetro, com melatonia 5 nanômetros. Os átomos que formam ambos medem 0,1 nanômetro. Até o final da década, estima que os transistores têm apenas um. Então, os computadores quânticos vieram um ótimo time, mas ainda tendo um potencial extraordinário, é extremamente limitado, não por uma questão tecnológica, mas sim pela pura natureza da física quântica. O crescimento computacional de chips é teoricamente exponencial, o que significa que se temos dois qubits, não temos quatro respostas simultâneas. Se aumentarmos para mais um qubit, teremos as quatro primeiras mais um ou zero, e depois só trocamos o último bit repetindo a sequência anterior, duplicando a quantidade de informações processadas ao mesmo tempo. Se aumentarmos para 8 qubits, teremos 256 informações simultâneas processadas. Se aumentar para 32, 4 bilhões, 74 trilhões, 18 gigaterabits exabits simultâneos. Se continuarmos até 80, teremos a mesma quantidade de átomos estimados no universo de informação por ciclo. Mas infelizmente todas essas possibilidades só são úteis para uma coisa, serem impossibilidades. Lembre-se que eu disse no início do vídeo. O gás Schrödinger está morto e vivo ao mesmo tempo, até nós abrirmos a caixa e medirmos a informação que está dentro, porque o colapso está de superposição é apenas uma resposta da teoria sobra. Não é um universo de informações sendo processadas ao mesmo tempo, mas sim de informações aleatórias e incoerentes que precisamos organizar em algo útil. E aqui entra uma informação interessante sobre computadores quânticos. Eles são inúteis para a maior parte das aplicações, independente do volume computacional. Afinal, a probabilidade é uma característica fundamental das partículas.
não é algo que possa ser superado, nem simplesmente ignorar por algum bolsa tecnológico apenas trabalhar. Mas apesar disso, ainda é a maior vantagem que ele tem em relação à concorrência e algumas soluções que tinham essa limitação, como algoritmos de seguinte código para tirar apenas as informações que convêm. Processadores desse tipo também são utilizados do fato de que elétrons de superposição não atuam em forma de partícula, mas em forma de ondas probabilísticas. Não são exatamente uma, mas têm o mesmo comportamento, uma resposta contraditórias que se cancelam e as mais prováveis são como empíricos trazer alguma precisão nos cálculos. Embora a precisão seja justamente o maior problema dos computadores quânticos atualmente, pois qubits são extremamente sensíveis. Apenas usar um celular por perto, ou mudando de temperatura sutil em ambiente, ou até os próprios sinais usar para manipular as operações, fazer o processador errar todos os cálculos. É por isso que se você der uma olhada nas especificações de processadores quânticos atuais, como o do Google, você vai ver números bem deprimentes, como 104 qubits físicos, apenas para assegurar que um qubit seja funcional. Felizmente, a Amazon com seu Accelerate diminuiu a taxa de erros por teste e os custos por 5 meses, dando um passo significativo em tornar essa tecnologia funcional. E por incrível que pareça, ela de certa forma é. Já unidades com apenas um qubit lógico que foram comercializados e alugados para resolver problemas complexos melhores que supercomputadores. Hackeação capaz de ter milhares de processos por segundo, o que apesar das limitações permitiu que o Will resolvesse um problema em 5 minutos que se aplicaria em supercomputador por 10 repetições de anos, ou 10,0. E suas outras performances estão na casa das dezenas de milhares de anos comprimidos em algum minuto, apenas um qubit funcional. Mas infelizmente, esse não é o futuro da computação paranoide, os meros mortais. Devia ser uma tão imprevisível, pois é mais uma alternativa para problemas específicos do que uma forma completamente nova e mais eficiente de computação. Então, espero que daqui a 30 anos você vai ter um computador quântico na sua casa rodando um game realista 1000K, cada pixelado. Isso não vai acontecer. Talvez aconteça, talvez algum programador da Google descobrir que isso é possível, até descobrir que existe um universo paralelos. Mas uma das utilidades que esses processadores certamente vão ter é quebrar criptografias modernas e roubar informações pessoais e até governamentais. Não precisa ficar desesperado. Eu trouxe tais primeiro justamente para dar alguns esclarecimentos e aliviar o medo que rodeia a computação quântica, que mesmo se ficasse extremamente potente hoje, nós dados nem seriam seguros. Mas isso é para depois. Agora a questão é, como computadores quânticos com números pífios vão ser capazes de quebrar criptografias impossíveis para o modelo clássico de computação? Primeiro você tem porque esse sigilo cibernético tem que ser craqueada para computadores convencionais. A forma mais comum de criptografia atualmente é RSA. Para números primos, dividir apenas por ele mesmo e 1. Essa chave para decodificar as informações. Apenas o seu computador tem essa chave. Multiplique os dois entre si e o resultado que você terá é a chave pública. Criptografa as informações para assinar essa rede. E apenas quem tiver a chave privada vai poder ter essas informações elegíveis. Essa equação é o algoritmo dependendo do campo de números gerais. A forma mais rápida que temos para quebrar essa criptografia. Primeiro eu pego o número g, digamos 6, que é menor e que não divide o 13. Multiplique g várias vezes com ele mesmo. Continue o processo, dividindo o exponencial pelo 13. Quando você tiver apenas um faltando para chegar no número dividido, anota o expoente do seu g e organizamos a equação. Agora temos dois números primos que precisamos. Substituindo os valores e recebemos a conta entre os parênteses. Seguimos cálculos do algoritmo de Euclides. E pronto, nós temos as nossas duas chaves privadas. Essa simples sequência demora de 100 milhões de anos para ser feita em qualquer supercomputador. Você teria que resolver essas equações para descobrir um múltiplo de duas combinações com 300 e 3 dígitos cada. Com os computadores quânticos, o processo é quase completamente ignorado. Quer dizer, apenas uma parte bem significativa do processo, que é a da exponenciação do G. Então, tem um ciclo com aumentar os qubits para aproximar a sequência de 0 até 10 elevado a 1234. Eu sei, parece um número aleatório, mas não é. Então, pegue o G e apenas aplique a mesma matemática feita no exemplo anterior. Então, armazena os valores na segunda metade. E nós só medimos essa proposição, acabamos com valores aleatórios de jeito diferente. Mas o R se mantém o mesmo. E se nós voltarmos para a exponenciação do tempo anterior e continuarmos aqui a sequência, veremos que se fecha um ciclo, onde o 1 sempre vai aparecer periodicamente na mesma diferença do 1 anterior para o próximo. E essa diferença que vai dar a resposta para o computador quando receber a criptografia. Esse processo torna formas de segurança comuns de algo nulo. Alguns milhões de qubits de teor quântico podem resolver a RSA 2500 bits, o modo mais utilizado de criptografia em 10 segundos.
O que não acontecia tão cedo. É uma tecnologia como o Majorão da Microsoft, que pode comportar 1 milhão de qubits com taxa zero de erro, supostamente. Lembrando que essa afirmação está sendo questionada pelo especialista, que quebrou o blockchain ou Bitcoin em 3 semanas. Isso aqui foi responsável por uma assignada para colocar todos os computadores do chip em uma sala pequena. Não é uma tecnologia barata, muito menos acessível, mas que está se tornando acessível em criptografias antiquânticas. Elas estão sendo aplicadas em sistemas governamentais. Essa é do Brasil, mas ninguém se importa com o Brasil tão seguro. A Apple já anunciou estar usando essas proteções nas suas linhas de smartphone e assim até criou um chip que executa esse trabalho nativamente. Curiosamente, que é um software do outro chip cujo sistema de segurança tem a mesma função. Eu já um trabalho de um tempo atrás. Essa ameaça não é de agora. Já era tido e conhecia há anos. E muitas grandes entidades viram com suas próprias respostas à ameaça código. Exceto que já vieram as 5 criptografias que foram estabelecidas pelo NIST, Instituto Internacional de Padrões de Tecnologia, e usar como criptografias pós-quânticas, mas há uma, a ganhadora, que mais tem o potencial de tornar essa batalha cibernética mais para um épico jogo de encarar com alguns anos, dezenas de anos atrás. Esta também é a modelo utilizada pelo chip da Samsung. Criptografia por ponderários. É baseada em pontos que contêm blocos de informações criptografadas em uma grande malha. O computador vai ter que calcular uma rota até encontrar o local mais próximo de onde está esse ponto, tem que ter a localização exata dele. Ele terá que usar apenas duas setas e repetir os cálculos para diferentes pontos para garantir que esse é de fato mais próximo. Os computadores com acesso à chave privada vão poder usar o par de setas favoráveis, e tudo o resto é mais inconveniente. Resolver esse problema em 2 dimensões é bem fácil, mas quando você adiciona mais dimensões, a coisa começa a ficar mais complicada. Não sei porque, para uma direção certa, pode acabar levando um intruso para 1000 outras mais distantes, mostra a quantidade de pontos que vão ser calculados. Imagine que há mais ou menos 8 pontos de distância para chegar em uma mensagem criptografada. Então, 10 combinações possíveis de outros caminhos com a mesma probabilidade. O ponto bidimensional é uma medida quadrada, um tridimensional cubo. Isso significa que o número de pontos aumenta exponencialmente a cada dimensão extra. E se aumentar para 1000, se torna uma tarefa impossível para qualquer computador. E só para mim ainda mais criptografias antigas, o SA 2048 bits tem 2 elevado a 2048 respostas possíveis, ou 3 mais uns 616 dígitos. Como eu disse, levará 10 segundos para se resolver por um computador quântico com milhões de qubits, ou elevado a 1000 a 300 dígitos maior, ou 10 elevado a 300 vezes maior, multiplicar por 10 elevado a 1000. Basicamente, o adicionaria uma calma de mais que a quantidade de átomos existentes no universo, vezes 10 elevado a 1000 a base de proteção. Para apresentar uma forma de criptografia ainda mais robusta, mas tão complexa que usa menos poder computacional. Se for guardar apenas pelo caso dessa falhar, se a humanidade estiver lá. Já falamos das vantagens dos computadores quânticos, mas em quais utilidades elas colocam suas unidades computacionais como alternativa contra a parte clássica. Basicamente, qualquer uma que tenha na barreira do mundo quântico, como entender a estrutura do DNA de bactérias ou do próprio genoma humano, para criar assim, uma defesa de droga e vacina eficaz de até curar o câncer, uma estruturas moleculares de diferentes químicos formando novas ligas, que nos permitirem uma manipulação flexível da matéria, cria uma série de novos sintéticos mais resistentes e baratos, torna o processo de produção mais eficiente também, problemas logísticos, processados conseguidos no campo da astronomia e que poderia levar meses, simular o raciocínio do cérebro humano, podendo levar para a tradução de idiomas em tempo real, tornar mais acessível, até comum, em empresas de menor porte utilizam o potencial econômico de outros países, principalmente na área da internet, ou até mesmo no campo forense, imagine simular o processo de pensamento lógico relacionado a criminosos, achar, entender a partir de suas patologias, por esse passo, impedir crimes. Computadores quânticos vão abrir uma enorme porta não só para mais uma revolução tecnológica, mas para uma revolução de como fazemos revoluções. Décadas de pesquisa podem ser incluídas em apenas alguns anos já com a tecnologia atual. Pensa um potencial econômico que pode trazer e se tornar acessíveis e baratos, enquanto empregos produtivos e bem remunerados não será a preocupação. Também é uma base para uma comunidade científica ainda maior. Estamos vivendo uma geração que daqui a mais algumas décadas verá o que a humanidade será capaz de fazer, de evoluir. Assim como a internet, que é o que conecta bilhões no mundo inteiro com informações e conhecimentos valiosos, que pode ser usado tanto para o mal quanto para benefício diversos, como a extensão da mente humana, e terá um papel ainda mais fundamental no mundo pós-quântico. A internet, como conhecemos, nunca será mais a mesma. Faz parte destruída para ser reconstruída. E o futuro, quem sabe, é ser inteiro remodelado por gás em caixa. Cria uma IA quântica ou sistemas operacionais quânticos processados em computadores quânticos para rodar em computadores convencionais. Quem sabe,
Mas o que sabemos hoje é que cada são como uma forma física e pela internet, porque como pessoas, algo diferente, o fato deles mudarem nos busca também, esperando alegrias e às vezes nos faz olhar o futuro e sorrir, faz sonhar com mais vontade, e agora vai de casa em caixa, ser imprevisíveis e ambivalentes como a internet.